Boa noite, hoje 20, 24 de abril de 2024. Estou fazendo aqui um resumo sobre a psicologia construtivista. É uma psicologia que ela vai descrever as bases epistemológicas. O que é uma base epistemológica? Ela vai estudar a teoria de como o homem aprende, de como o homem adquire conhecimento. Isso seria a psicologia construtivista, tendo como principal autor Jean Piaget. Jean Piaget, que ele foi um cara bem estudado, ele foi professor de literatura medieval. Então o cara ele ensinava sobre como funcionava a arte da poesia ali não só a arte, a literatura se refere a uma série de conceitos que agora não tenho conhecimento para expressar isso. Mas nós temos aqui que ele era um homem suíço, ele também estudou filosofia e doutor em biologia, então o cara era top. Estudou filosofia e doutor em biologia. E o cara era de uma família rica, estruturada. Porém, ele fez o livro A Linguagem e o Pensamento da Criança e o Raciocínio da Criança. Então, quando ele faz esses livros, ele vai estudar cognição, o desenvolvimento da cognição de uma criança. E com isso, ele vai tirar suas conclusões a respeito de como que o conhecimento, como que o homem adquire inteligência e conhecimento. Lembrando que, é, bem, que seria para mim, até onde eu sei, que eu sei até hoje, o que seria a inteligência? A inteligência, eu estudei um tempo atrás, seria a capacidade de resolver um problema. Você consegue resolver um problema articulando estruturas mentais e conhecimentos anteriores que você já tem, memórias consolidadas, e você consegue montar ali, é como se fosse montar um quebra-cabeça, só que não dentro de um momento específico, de um tempo determinado. A inteligência seria, até onde eu sei agora, isso seria a capacidade de você usar o seu cérebro de maneira a resolver um determinado problema que você enfrenta no seu dia a dia. Aí nós vamos ter as teorias. Temos três teorias sobre a questão da visão da construção do conhecimento. Nós temos a visão inatista, temos a visão empirista e temos uma visão construtivista interacionalista da inteligência. Vou fazer aqui o resumo para não ficar muito longo, mas vou fazer somente um vídeo. Bem, a visão inatista. A visão inatista, você vai nascer com a mente rara. Você vai nascer com o cérebro acima da média. Eu lembro que eu, por coincidência, estava citando um exemplo mais ou menos parecido com esse hoje, da visão inatista. Eu citei um exemplo, conversando com um colega de trabalho, e a gente viu que nosso chefe, ele trabalha com topografia. E o cara, ele tem um raciocínio muito rápido, capacidade de resolução de problemas muito rápido. O cara se expressa bem em todos os assuntos da vida, sabe se expressar sobre tudo. O cara, ele é chamado, por exemplo, ele é topógrafo, só que engenheiros o convidam para solucionar problemas que são da área da engenharia, mas engenheiros o convidam para solucionar problemas. E ele soluciona. Então, eu fiquei imaginando como que ele adquiriu toda essa capacidade. Bem, eu acredito
que ele nasceu uma pessoa neurotípica, primeiramente. Pessoa que tem um funcionamento cerebral normal, como todas as pessoas. Bem, eu acreditei que ele se demonstra uma pessoa muito aberta a aprender. Ele se demonstra uma pessoa muito aberta a aprender. Então eu acredito nesses dois quesitos. Que ele nasceu com um cérebro que funciona um pouquinho acima da média, em rapidez de raciocínio, rapidez de condução de ideias, e que ele foi uma pessoa que adquiriu conhecimento através da vivência. E com isso, ele foi capaz de ir aprimorando as estruturas inteligíveis que ele já possuía. Por ele nascer com o cérebro sem nada de problema, ele já teve essa condição inata, mas só que a disposição dele em estar aprendendo coisas novas, isso aprimorou essa condição inata que ele tem. Então eu afirmaria que o conhecimento que ele possui seria através do inatismo e através da experiência, da vivência. Mas todos nós temos essa condição, nós nascemos com conhecimentos inatos, seriam os nossos instintos inatos. Por exemplo, vamos supor a questão do instinto pela sobrevivência, a busca por alimento. Bem, nos mais antigos eles não tinham todo o sistema que não iam no mercado. Eles não iam no mercado. O que acontece? Eles iam caçar. E durante essa caça, eles iam desenvolvendo estruturas de sobrevivência. Por exemplo, a flecha. A flecha é um instrumento de caça, desenvolvido pelos primitivos. Então, essa capacidade do homem construir essa flecha é inato, do meio. Bem, essa capacidade, esse pensamento, essa ideia foi inato. Ele pensou, opa, com uma flecha é mais fácil eu atingir o meu alvo. Mas ele teve que interagir com o meio. Então, eu acredito que a gente tem essas duas partes. Tem essa parte inata, essa parte inteligível, essa parte pensante, criadora de ideias. E à medida que a gente interage com o meio, a gente vai usando essa estrutura e criando e aperfeiçoando e criando mais experiências e, por consequência, produzindo-se mais conhecimentos que vão produzir novas ideias. Então, eu acredito nessas duas. Resumindo, acredito que o homem podem ter pessoas que nasçam com um cérebro com capacidade de raciocínio acima da média e essa pessoa também vai adquirir mais conhecimento à medida que ela interage com o meio. Por exemplo, uma pessoa com TDAH é uma pessoa que ela já nasce com muitas dificuldades em relação à aquisição de conhecimento, tanto em relação a adquirir conhecimento através da experiência, pois ela tem um déficit de atenção, e por ela ter o déficit de atenção, ela não vai conseguir manter a atenção por um tempo específico para conseguir registrar aquela informação e depois usar aquela informação quando for necessário novamente. O problema do TDAH é esse. O foco atencional dele é muito curto. A sua atenção fica divagando em várias viagens. Então, por isso, ele não consegue manter um tempo determinado da sua atenção para poder registrar aquela informação. E, por outro lado, ele não consegue também manter a atenção necessária para raciocinar uma determinada situação. Então, dessa maneira,
o TDAH ele nasce com esses dois entraves, tanto em relação à inteligência inata, quanto em relação à inteligência da empiria, a adquirida. Então, eu dei bastante exemplos. Então, sim, uma pessoa com TDAH ela vai ter uma genética ruim para adquirir conhecimento. Mas claro que tem outras saídas, o TDAH tem outros pontos positivos que o podem até fazer é, é, adquirir certos tipos de outras inteligências que possa estar até à frente de uma pessoa neurotípica. Então, nós vemos que a ideia da empiria, do conhecimento através da experiência, foi defendida por Aristóteles, um dos tríades lá da filosofia grega, um dos Albert Einstein lá da 300, 400 anos antes de Cristo, os caras que era referência. Aí nós vemos que, saindo um pouquinho do assunto aqui, e entrando aqui um pouquinho dentro da teologia, que é um negócio que eu acho bastante legal também. Paulo pregou para esses caras. Paulo pregou para os caras que se consideravam os mais inteligentes da antiguidade clássica. Paulo foi lá e pegou o Deus desconhecido lá. Eles não conheciam Cristo, Paulo foi lá. Então, eu acho isso muito... algo muito interessante, saber que um discípulo de Cristo, ele, pela sabedoria, só pela sabedoria que Cristo deu, ele não temeu. Ele teve a capacidade mental e inteligente de se pôr em uma situação de debater lá. Teve um debate lá em Atenas com os gregos, que se consideravam os mais sábios da antiguidade clássica. Então vamos retomar aqui alguns conceitos aqui interessantes. Já falei muitas coisas. A visão inatista, a inteligência, fatores endógenos de dentro. A visão empirista, fatores externos ou exógenos. E nós temos a visão construtivista e interacionalista da inteligência. A origem do conhecimento, os fatores endógenos e exógenos, que são a teoria que eu mais me identifico. O conhecimento, ele, tanto o sujeito como o meio, produz estruturas inteligíveis, a capacidade do homem e da mulher resolver um determinado problema. Vamos ver a visão dialética. A interação. Caímos, terminaremos como começamos. Na teoria de Skinner. Skinner é um dos teóricos lá do behaviorismo. Então, temos o clássico e temos o metodológico. Que ele fala da consequência. Skinner fala da consequência. Essa consequência da interação do indivíduo com o ambiente, a consequência de um comportamento, ela vai gerar uma interação no ambiente. E Skinner diz que à medida que o homem interage com o ambiente, ele modifica o ambiente e automaticamente o ambiente o modifica. E essa ideia foi defendida por Immanuel Kant, 1900 e século XVIII, entre o século XVIII e o século XIX. Então é uma teoria bem mais atual. Já estamos nos tempos modernos. Moderno não sei agora.
Então, o homem nasce com uma bagagem genética boa e ele vai construindo conhecimento. Aí essa questão, a visão construtivista interacionalista da inteligência, ela ocorre tanto em relação do sujeito ao objeto, quanto em relação ao objeto para o sujeito. É um fluxo dialético, de ida e volta, sujeito, objeto, objeto, sujeito, sujeito, objeto, objeto, sujeito. Aí nós temos a relação de interdependência entre a razão e a experiência sensorial. Bem, nós temos que a razão é a capacidade do homem de ter pleno conhecimento daquilo que ele daquilo, da forma como ele age, daquilo como ele pensa. A razão se refere à capacidade do homem de ter domínio daquilo que ele está fazendo. E a experiência atrelada aos órgãos sensoriais, nós temos que os órgãos sensoriais, por exemplo, os olhos é um órgão sensorial. O que é uma sensação? Uma sensação é uma resposta do organismo a uma experiência externa, a um estímulo externo. Por exemplo, vamos dar um exemplo, quando você está ali meio-dia e você está com aquela fome, você vê aquele cheirinho de comida e você sente o desejo de comer. Você dá fome, você sente a sensação de fome. Então isso é uma resposta do organismo a um estímulo externo. Então o organismo ele responde a um estímulo externo. Vamos dar outro exemplo, vamos supor um perfume, vamos dar um exemplo de uma memória afetiva, algo que te lembre de um acontecimento seu que aconteceu no passado. Por exemplo, vamos dar um exemplo, a questão, algo bem presente, 7-1, que o Brasil levou na Copa do Mundo. Hoje, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Hoje eu estava lembrando da música lá. Eu sei que vou, com direito a replay, com o coração batendo a mil. Essa música tocou muito na Copa do Mundo. Então, quando eu comecei a lembrar dela, me veio a sensação, as emoções, as experiências que me provocou sentimentos e sensações vividas lá naquela Copa do Mundo. Então, algo me fez lembrar daquela música. O que foi que me fez lembrar daquela música? Eu estava com meu colega de trabalho que gosta muito de futebol, e a gente começou a falar e do nada veio essa música. E então foi a resposta minha a um estímulo, foi uma sensação produzida, uma resposta do organismo produzida como resposta a um estímulo externo. Então, na teoria interacionalista construtivista, nós vamos ter esse bate-bola entre razão, que seria inato raciocínio, capacidade de pensar e saber o que está fazendo, e os órgãos de sentido. Os órgãos de sentido seriam aqueles que a porta de entrada do conhecimento empírico. Então essa teoria é a mais aceita pela psicologia como um todo, e eu estou vendo ela agora, e também por coincidência foi a que eu mais me identifiquei, trazendo o exemplo do meu chefe, que tem essa mente bem boa, vamos dizer assim, mas isso é algo tanto inato quanto que ele foi construindo ao longo do tempo.